Oi, meu povo da minha 19FC02, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre memória. Pensa num tema que dá moído? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha, não, professora, não tem como eu melhorar a memória do meu paciente. Realmente existem algumas patologias que a gente não tem como intervir tão diretamente na doença. Mas a gente pode melhorar o nosso dia a dia com o paciente através de algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, certo? Claro que aqui nós não estamos falando em probabilidade de cura do paciente, mas nós estamos falando de situações em que eu posso sim melhorar a qualidade de vida dele, retardando um pouco essa perca de memória, ou até para pacientes, né, que não têm uma patologia tão séria, que tenham apenas uma demência com a idade, eu consigo sim efetivamente ver melhora, ver resultado nessas ações. Então, vem comigo, vai pegar teu material, vou abrir aqui o meu pra gente começar o conteúdo de hoje. Vai, tô aguardando. Ai, gente, não, ficou muito pequeno, peraí. Pronto. Agora ficou bom. Pronto, meu povo, já ajustei tudo, tá tudo certo aqui, né? Até a garganta aqui já arranhou, mas ó, uma aguinha pra deixar ela potente pra conseguir falar com vocês. Então, gente, onde é que eu vou encontrar esse conteúdo, certo? Você vai abrir lá na sua página ó, seu capítulo 12, tô aqui com o livro, ó, Profissão de Cuidador, que é o livro que nós estamos. Você vai abrir no seu capítulo 12, na página 62, tá bom? Muito importante, gente, que vocês usem o material, certo? Então, tem que pegar o material e ir acompanhando com o material, dá uma lida, dá uma grifada, dá uma anotada, e aí depois também assiste o conteúdo, faz exercício, aí fica tudo top, tá? Então, vamos iniciar nosso trabalho sobre a memória e o cuidado, né? O nosso capítulo é intitulado de o cuidador e a melhora da memória. E, inicialmente, eu tenho um desafio aqui para vocês. Quero que vocês aí observem, vou ficar aqui em silêncio, pedir para vocês observarem aí essa figura e as palavras que estão aí por mais ou menos 30 segundinhos. Bora lá. Acho que 30 segundos é muito, viu? Acho que já deu para vocês darem uma olhada. Acho que uns 15 segundos. Bora lá, mais 5 segundinhos. Beleza? Bora. Desafio é vocês me dizerem dessas palavras aí, se elas estavam lá na outra figura. Então, dormir, sono e cansado. Desafio de memória, para ver se a memória de vocês estão boa. Dormir, gente. Vocês acham que estava? Quem acha que sim? Eu acho que sim. Sono, eu acho que também estava. Cansado, na verdade, para mim, todas estavam, né? Esse desafio é para mostrar o seguinte para vocês. Vou voltar. Sono estava, cansado estava, mas dormir não estava. Você pode dizer, professora, minha memória está muito falha, porque eu tinha certeza que eu tinha visto a palavra aí, dormir. Gente, é porque você está rodeado de uma situação, de uma figura onde tem uma pessoa dormindo, de várias palavras que lhe levam a associar a palavra dormir. Por isso que a sua mente interpreta que aí, com certeza, tinha a palavra dormir. Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês entenderem que a nossa memória, a nossa mente, ela funciona de maneira muito complexa. Não é só apenas um jogo de decorar, não é só apenas algo para você decorar as palavras. Nós também aprendemos e lembramos coisas por associação. Então, aqui nós achávamos que tinha a palavra dormir, porque nós associamos essas outras palavras e associamos essa figura da criança dormindo ao ato de dormir. E é isso que eu quero que vocês fixem. Muitas vezes, jogos, brincadeiras que nós vamos fazer com o nosso paciente podem parecer que não tem sentido, que não vão ajudar ou auxiliar na memória, mas é por imaginação, por associação que o nosso cérebro trabalha. Então, quando a gente lá faz um trabalho com ele de rever fotos antigas, isso faz com que, à medida que ele recorde os sentimentos, que ele recorde a afetividade que ele tinha com aquelas pessoas, ele também recorde coisas que ele viveu naquele tempo e até no tempo presente. Então, eu trouxe o desafio hoje para a gente iniciar nosso conteúdo assim, para vocês terem uma noção como o nosso cérebro trabalha. Ele não trabalha apenas com decoreba. Então, não é só apenas decorar.
Memória não é só decorar, memória também é associar. Associar a cenas, a outras palavras, a memórias, a recordações antigas, tá bom? E aí nós viemos com a definição. Então, o que é ser essa memória? Quais são os nossos fundamentos de hoje? Vamos aprender a definição. Então, a memória é um processo através do qual nós codificamos informações, armazenamos ela e podemos recuperar essa informação quando me é necessário. Então, eu sei lá uma fórmula de matemática. A primeira coisa que eu fiz foi codificar aquela fórmula para ela ficar lá fixa no meu cérebro. Depois eu vou guardar ela, minha mente guarda, e aí no momento que eu preciso, que eu estou fazendo uma prova e quero lembrar daquela fórmula, vem lá a memória de resgate, relembrando aquela fórmula que eu preciso utilizar, tá? Todo o processo de aprendizagem, seja ele de matemática, como eu estou falando aqui, ou seja ele de aprender a comer, andar de bicicleta, de aprender a falar, precisa da memória, tá? Então, sem a memória, todos os processos de aprendizagem vão estar comprometidos. Por isso, que uma pessoa que tem déficit de memória ou que adquire uma doença que vai ter perda de memória, ela pode sim ter a aprendizagem prejudicada. Tanto não aprender mais coisas novas, quanto desaprender o que ela já sabe. Desaprender a comer, né? Desaprender a andar. Então, são atos, claro, bem mais intrínsecos da gente, mas que se for uma comorbidade muito intensa, uma doença muito avançada como o Alzheimer, por exemplo, pode levar a esse quadro da pessoa não saber mais como mastiga, como engolir. Então, lembre que memória não é só apenas você armazenar lá imagens e informações, é também ter aquisição de conhecimentos, certo? Aprender, aprendizagem. E o que fazer, né? O que é que eu faço que faz minha memória falhar? O que é que pode fazer a memória falhar do paciente? Quais são doenças, situações que a memória do meu paciente pode estar comprometida? Existem alguns pacientes que têm pressão alta, que sofrem de quadros, né, psicológicos como a depressão, o estresse e a ansiedade, que podem ter perca de memória. Então, o cérebro está ali tão condicionado àquela ansiedade, àquele estresse, que acaba tendo déficit de memória. Então, é muito comum que pessoas estressadas, ansiosas, elas tenham, sim, alguma deficiência de memorizar as coisas. Como também a preocupação excessiva, pessoas que não dormem bem, que passam a noite acordada, ou que estão com alguma doença, ou passando por alguma situação que fazem ela não dormir, ela pode também ter prejuízo na memória. Pessoas que abusam de medicamentos, principalmente medicamentos que já são para induzir o sono, né? Então, diazepães aí, os bromazepães, são medicações muito fortes, que muitas vezes a outra pessoa, no dia que se utiliza, a pessoa acorda tonta, confusa e pode sim fazer com que essa pessoa vá perdendo a memória. Algumas drogas como o álcool, como a maconha também, são drogas que existem e já são comprovadas na relação delas com a perca de memória. Então, a utilização dessas drogas, principalmente a longo prazo, fazem com que o paciente perca a memória. E as demências, né? Então, o paciente ele não perde a memória só porque ele tem demência. Ele pode ter outros fatores aí, desses que eu citei, que podem levar ele ao quadro de perca de memória. Importante dizer que é normal, com o envelhecimento, o nosso cérebro ficar um pouquinho menos plástico, né? Menos ativo, menos rápido. Então, muitas vezes, nós temos esquecimentos por causa da idade. Tá? Então, a idade, ela pode sim promover uma coisa que a gente chama de demência senil, que é uma situação que não necessariamente vai levar o paciente à morte ou vai piorar a ponto dele desaprender a andar ou a falar, mas que pode comprometer o dia a dia dele. A demência senil, ela é normal, né, nos grandes idosos, nas pessoas que ficam lá com mais de 80, 90 anos, de esquecer uma coisinha ou outra ali, certo? Por causa da degeneração do corpo já de muitos anos vividos. Diferente de doenças como Alzheimer, que acometem diretamente o local da região do cérebro que é responsável pela memória, e aí que é uma doença progressiva, que leva à morte, que vai matando gradualmente, que a pessoa vai cada vez mais regredindo, perdendo memória, perdendo a aquisição de conhecimento, desaprendendo o que já sabe fazer, certo? Aí essa é bem mais grave. E como é que a gente armazena a memória? A gente primeiro codifica, né? Então, eu vou ver aqui esse copo. Vou aqui institucionalizar, codificar na minha mente que esse copo é laranja. Por quê? Porque antes eu já aprendi que ele era laranja, então associei outra coisa laranja que parece com ele. Vou armazenar essa informação e no dia amanhã, por exemplo, que se eu perguntar a vocês, gente, qual era o copo que tinha lá no nosso conteúdo que eu mostrei? Aí eu
digo, ah, era laranja, entende? Então, são todos os processos. Primeiro eu codifico, vejo a informação, armazeno e depois eu resgato ela quando eu preciso. É assim que funciona a aquisição de memória, certo? Mas se fosse tão simples assim, então, por que a gente esquece? Por que existe o processo de esquecimento? Então, a gente pode ter o esquecimento da memória por falhas. Então, a falha ela pode ser na hora da codificação, a gente olha aqui, mas não interpreta realmente direito, que isso aqui é laranja. A falha pode ser na retenção dessa informação, vocês estão aí muito dispersos, sem prestar atenção na aula, né? Só aí vendo o celular, o WhatsApp, aí eu mostro, vocês rapidamente olham, baixam a cabeça de novo para mexer no celular e esquecem do mundo. Então, não estão aí muito retidos no conteúdo e acabam que esquecem, porque houve essa falha na retenção, você não estava prestando atenção, ou na recuperação. Então, você guardou aquela informação, mas você não guardou tão bem, porque você não tinha prestado tanta atenção e tudo mais. Então, falhou aí a recuperação. Você até na hora estava olhando, você codificou que aquilo era, sacou, mas na hora de recuperar, de lembrar, você fica, vixe, como era mesmo? Que cor era mesmo? Eu tô quase lembrando, mas não consegue lembrar. Então, muitas vezes existem falhas. A memória não é perfeita, tá? E nem todo mundo tem uma memória igual a outra. Ninguém tem retenções de memória iguais. Tem pessoas que são mais de memória fotográfica, olha uma coisa, já lembra. Tem pessoas que precisam anotar, escrever, ver, ouvir para poder fixar alguma coisa. Então, os processos de estudo, de aprendizagem vão depender de como você memoriza. Então, algumas pessoas têm mais facilidade, obviamente, e aí não vão precisar de menos recursos. Quem não tem, aí vai precisar de mais recursos, além de ver, vai ter que anotar, escrever, repetir até conseguir fixar, certo? Quando é, então, que a gente precisa encaminhar nosso paciente para ajuda? Quando é que eu identifico que aquele paciente vai precisar de ajuda, né? Quando essa perca de memória estiver interferindo na vida dele. Então, muitas vezes a gente começa lá a cuidar de um paciente, o paciente tinha uma rotina normal, mas de um tempo para cá ele começou a esquecer a chave, ele começou a esquecer quem era, começou a perguntar quem era o filho, porque ele não estava reconhecendo, começou a estranhar a sua presença. Então, mudanças de comportamento associadas à perca de memória precisam de uma avaliação mais rigorosa, precisa levar o paciente para um consultório, certo? Ou, por exemplo, até numa criança ou de uma pessoa adulta mesmo, né? Você percebe que a perca de memória está muito além do normal, né? Ela tá esquecendo, você acabou de falar uma coisa, passa 5 minutos, ela já esquece, não lembra mais. Então, quando começa a interferir na vida da pessoa, no dia a dia, ou mudando o comportamento dela, ou fazendo com que ela, né, tenha prejuízo nas relações, é o momento de ir atrás, de procurar ajuda. E como ajudar nosso paciente? Além de identificar o momento certo de levar ao hospital, a uma consulta médica com um geriatra ou com um clínico geral, a gente também pode fazer técnicas para auxiliar, né? Então, claro que nós não vamos tratar, curar essa demência, esse esquecimento de memória. Precisa de uma avaliação médica, de uma avaliação de uma equipe, certo? Até para, se preciso, entrar com a medicação, com outros recursos, mas a gente pode fazer coisas em casa que auxiliem esse paciente a recordar algumas coisas. Então, vamos falar sobre essas técnicas, né? Primeira coisa, gente, é a gente fazer joguinhos, como caça-palavras, como jogos da memória. São jogos fáceis, que a gente tem acesso na internet. Se a gente botar aqui, ó, digitar jogo da memória, vai aparecer vários para imprimir, a gente pode fazer impressão, jogar com o nosso paciente, pedir para ele interagir, caça-palavras, comprar aquelas revistinhas, seja o que for, charadas, né? Brincar de alguma charada e tudo mais. Ajuda ele a aprender um novo idioma, de repente, quem sabe, ajuda bastante também. Mas o que eu mais digo é estabelecer diários. Então, você pode mostrar todos os dias para o paciente, ao fim do dia, o que você fez com ele. Então, quando eu tenho lá o diário do paciente, onde eu escrevo o que foi feito, ao fim do dia você pode dizer, José, vamos ver o que a gente fez no dia. O senhor lembra o que você comeu no almoço? Ó, tá aqui, o senhor comeu isso, isso e isso. E no café, o senhor lembra? E as medicações, então são coisas que vão auxiliar ele a lembrar, porque você registrou, você anotou. E aí a gente pode até incentivar ele mesmo a anotar. Se ele não conseguir, por algum motivo, você pode fazer isso, certo? Além disso, outra coisa que eu gosto de trazer é sempre estar mostrando fotos, recursos de imagem, né? Fotos antigas, uma filmagem antiga ou uma filmagem dele há poucos dias, para que ele reveja, veja o que está fazendo. Você pode fazer filme, gente, do paciente.
Então, toda sexta-feira é o dia de filmar, e você pode filmar ele, fala aí alguma coisa, como é que o senhor tá se sentindo hoje? E aí, na outra semana, mostrar o filme da semana passada para ele ver. Hoje, com o recurso de celular, né, a gente pode filmar, pode fazer várias coisas. Então, sempre usando do recurso tecnológico para auxiliar a gente. Mostrar foto do celular, ou foto impressa, fazer vídeo, mostrar vídeo antigo, assistir noticiário com ele, depois perguntar o que ele entendeu, assistir um filme no fim, vamos aí, o que é que o senhor entendeu desse filme? O senhor acha que aquela mulher realmente merecia aquele homem? E aí vai e começa as conversas, certo? Então, é estabelecer vínculo, contato. E sempre voltar a buscar para que ele lembre o que conversou à tarde, para que ele lembre o que disse de manhã, o que ele comeu, o que ele deixou de fazer. Então, são coisas simples, mas que vão fazer uma diferença enorme no cuidado desse paciente, no dia a dia dele, certo? Então, aqui mais algumas dicas, 5 dicas que vão poder ajudar. Sempre escrever o que você faz, como eu falei, ou peça para o paciente mesmo escrever no diário dele, né? Peça para ele visualizar mentalmente o que ele está fazendo. Pensar, visualizar é uma boa dica, né? Quando a gente quer lembrar de alguma coisa. Fazer associações, então, bota uma música junto com uma foto. Mostrou a foto lá da esposa dele, bota junto com a foto da esposa uma música que eles gostavam, a música da época deles, vai que ele lembre por causa da música misturado com a foto, certo? Sempre repita, explique, fale pausado, sempre explicando e repetindo as informações. Quanto mais a gente repete, mais a gente memoriza, certo? E a adoção do calendário, como eu dei a dica, né? Mostrem um calendário para o paciente de vocês. Olha, mostra aqui, olha, hoje é tal dia, vamos ver que dia é hoje, pega um calendário, mostra para ele, pede para ele ver o dia, o ano, o mês em que está, ver quando vai ser o aniversário dele, e essas coisas mais. Então, isso é muito importante. São dicas simples que a gente pode adotar e vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Pode acreditar. Então, como é que eu posso fazer isso? Use calendário, promova o bem-estar e o descanso do paciente, faça leituras integrativas, mostre figuras, né? Relembre fatos e acontecimentos, como eu disse, com a questão do diário, com as fotos. Evite uma rotina nos passeios, né? Mude às vezes a rota para ele conhecer outras ruas, ver a rua de trás, não só passear na rua da frente da casa e por aí vai. Até no próprio prédio, sempre desce pelo elevador, desce pelo outro para mudar o caminho, né? Estimule as novas amizades e as amizades antigas, se ele tiver, para que ele sempre converse, relembre fatos antigos, fatos históricos. E ao fim do dia, ó, sempre relembre o dia, faça uma recapitulação para que ele relembre o que foi feito hoje. Isso são coisas muito simples, mas que fazem uma grande diferença. Eu quero que vocês apliquem e me digam como faz diferença. Isso serve para nossa vida também como profissional, não só apenas para a vida do paciente. Às vezes a gente tá com a rotina muito apertada, correria, e não para raciocinar o que estamos fazendo, acaba perdendo memória, porque tá muito cansativo, estressante. E fazendo isso, dá certo. Beleza, meu povo? Então, você já conhece o esqueminha, né? Exercíciozinho de fixação, pra vocês aprenderem, ficarem aí, ó, embasados e cheios de conhecimento. E aí, pra gente recapitular tudo que vimos hoje e também já adiantar os exercícios, né? Temos aí uma pergunta que vocês vão encontrar lá no exercício. Como o cuidador ele pode atuar na melhora da memória? Vimos aí, né? Então, vamos recapitular o que a gente viu hoje? Então, inicialmente a gente viu lá a importância de saber como a memória ela é formada. A memória ela é formada a partir de uma codificação, depois a gente armazena e a gente recapitula quando precisa, mas podem existir falhas, né? Se eu não estiver atento, se eu não estiver prestando atenção, se eu não armazenar de maneira correta, eu vou esquecer, obviamente. Para que eu não esqueça, eu preciso de quê? De técnicas para isso. Então, repetição, associações, auxiliar o paciente a relembrar os fatos do dia, fazer um diário para o paciente, aí já está respondendo a essa questão, viu? Fazer um diário para o paciente, mostrar calendário, mostrar fotos antigas, mostrar a rotina que está fazendo com ele, perguntar o que ele comeu, o que ele não comeu, relembrar fatos históricos, assistir um filme e depois comentar o que ele achou, perguntar o que ele achou do filme para ver se ele relembra as cenas. Então, como o cuidador ele pode atuar? Dessa maneira, usando técnicas caça-palavras, usando charadas para auxiliar ele a sempre recapitular essas informações. Belezinha, meu povo? Nosso próximo conteúdo não é sobre legislações, tá? Trouxe aqui de propósito, só para provocar vocês, porque percebi que nesse capítulo de legislação vocês ficaram meio confusos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida desse capítulo de outras legislações,
tá? Se vocês erraram alguma questão lá e tudo mais, vocês falem comigo que a gente recapitula, tá certo? Muito importante. Então, nosso próximo conteúdo tá lá, livrinho de vocês. Então, nós estamos aqui vendo todos os livros, já trabalhamos memória. E depois, agora, a gente vai falar sobre violência e maus tratos. Gente, tá imperdível esse conteúdo. É um conteúdo que a gente vai trabalhar muito alguns tipos de violência que não são faladas. E a gente precisa falar. E a gente precisa saber como atuar como cuidador, certo? Então, é importante a gente ter esse pensamento de saber também como agir em situações difíceis. Então, eu aguardo vocês. Um beijão. Estudem. Tô aqui no pé, ó. Se precisarem, só contar comigo.